programa a seguir tem classificação indicativa livre. Mulher é tudo, é importante. É minha mãe, é minhas filhas, minha esposa, é fundamental. Em uma casa, a mulher é a peça fundamental, né? É o mais importante, que une todos em volta da mãe, no caso, né? Mãe é dona da casa, que eu sou dona da casa, que cuida da casa, né? Da obrigação, né? E da limpeza, né? Símbolo de força, de grandeza. A minha referência é minha mãe, minha avó. Mulher é o sexo forte, é guerreira, é lutadora, não teme nada, luta pela família, pelos filhos, pelos amigos. Mulher é fundamentalmente a esposa e a mãe. A mulher ela é batalhadora, ela é guerreira, hoje ela é independente, muitas mulheres supre o papel do homem na família, né? A mulher é uma beleza, é a natureza, é tipo uma flor, né? Aquela que brota todo dia, né? Porque aquela é alegria. Mulher para nós é tudo na vida. A gente ama, adora ela é tudo para nós. O que faz tudo pra gente, né? O melhor. É uma pessoa batalhadora, né? Que luta, tá ganhando carreira, tá passando na frente dos homens em muitas coisas. A gente é mãe de filho, é mãe de marido, tudo junto, né? É uma coisa gratificante ser, né, mulher, podemos ser mãe, né? As falas que você assistiu foram gravadas no centro de uma Curitiba do século XXI. São os discursos destes sujeitos sobre a mulher e o seu papel social. O Em Tese vai fazer hoje uma volta ao tempo. Vamos entender os discursos da Igreja Católica e do Poder Judiciário sobre a mulher, o casamento e a família entre os anos de 1930 e 1945 na cidade de Ponta Grossa, aqui no Paraná. Vamos entender as representações sobre a mulher neste período e oferecer para você que nos assiste uma reflexão sobre estas visões. Matheus Machado Vieira é mestre em História pela Universidade Federal do Paraná. Ele escreveu uma dissertação em que analisou os discursos da Igreja Católica e da Justiça sobre a mulher, o casamento e a família em Ponta Grossa entre os anos de 1930 e 1945. O professor Euclides Marque foi o orientador do Matheus e também participa da conversa aqui no estúdio. Bem-vindos ao Em Tese. Olá. Olá, Matheus. Eu queria iniciar te perguntando o seguinte: como que você chegou até esse objeto de pesquisa, analisar os discursos sobre mulher, casamento e família? Então, Aline, essa pesquisa ela tem um início muito interessante, porque ela não parte do meio acadêmico, né? Ao longo da minha vida, né, no cotidiano com a minha família, amigos, enfim, a gente acaba ouvindo vários discursos, né? Discursos sobre a mulher especificamente, né? Eu praticamente sou o único homem, o único irmão homem de uma família só de mulheres. Então, isso já surge do meu cotidiano familiar. E quando eu entrei na universidade, especificamente, tive acesso a um grupo de estudos, né, de gênero. E depois, ao longo do primeiro ano de graduação também, como primeiro ano a gente sempre procura ampliar os nossos horizontes, né, há um grupo de estudos de religiões e religiosidades. E, como eu sou bacharel e licenciado em História, né, também tive acesso aí a documentos, a um acervo de processos judiciários que tem lá no Departamento de História, disponível na UEPG. Analisei inicialmente sem grande interesse esses processos e acabei descobrindo esses 4 fabulosos processos aí que deram vida, primeiramente, ao meu trabalho de graduação, que também foi em cima deste assunto, deste tema. O que eu fiz no mestrado, posteriormente, foi ampliar os leques, ampliar aí as visões e as análises em cima dessas fontes, né? Mas foi um trabalho que eu comecei já na graduação. Professor, o Matheus ele fez um recorte de tempo, né?
Ponta Grossa entre os anos 1930 e 1945, e também um recorte de espaço, Ponta Grossa, né? Que cidade era essa e que momento era esse que o país vivia, só para que as pessoas entendam qual era o contexto desse momento histórico que ele decidiu escolher como recorte. Veja, Aline, nós estamos falando de uma sociedade na primeira metade do século XX. Então, é uma sociedade conservadora, moldada, eu diria assim, fortemente por ideias cristãs católicas. Os costumes eram bastante influenciados por essas ideias, pela influência, pela interferência, pela própria formação das pessoas, que ao longo da história do Brasil foram muito marcadas por um pensamento cristão católico. Ponta Grossa não foge disso, né? Ela faz parte desta sociedade mais ampla, que é a sociedade brasileira ou a sociedade paranaense, como nós quisermos falar, né? Veja, embora o catolicismo vivido pela sociedade nem sempre é o catolicismo da igreja, né? No fundo, esta mesma sociedade acaba assimilando esses valores. Então, por exemplo, o papel da mulher. Se você observar as falas feitas no início, veja, é a mãe, é a esposa, é uma guerreira, são todos conceitos profundamente marcados por uma visão e por uma percepção religiosa. Então, o que nós vamos ver na tese do Mateus, se os ouvintes puderem lê-la, acho que vão aproveitar bastante. Certamente. É exatamente essa marca de uma sociedade que vivencia esses valores. Embora no seu dia a dia eles não sejam muito católicos, não é? Que foi uma marca registrada do catolicismo brasileiro. Eu até chamo um catolicismo à margem da sacristia. Quer dizer, a igreja faz toda uma pregação, mas as pessoas e os católicos não vivem dentro da igreja nem na sacristia, são muito liberais. Então eu acho que o Mateus pega muito bem essa situação, né, de uma sociedade, de uma religiosidade, de uma igreja, de um poder judiciário, que em tese representa o Estado, mas que ele também reflete essa influência de uma religiosidade presente na sociedade nessa primeira metade do século XX, só para nos situarmos no recorte que ele faz dentro da dissertação dele. Agora, a sua escolha justamente por esses dois discursos, um religioso e outro do Estado, foi justamente para entender até que ponto um chegava até o outro, um influenciava o outro? Foi essa a sua decisão enquanto pesquisador, Mateus? Então, inicialmente, as instituições, né? Tanto a instituição religiosa, representada pela igreja, eu que venho de uma família católica, né? E, enfim, como então procurar uma outra forma discursiva que não somente a religiosa. Como eu tive contato com esses processos, o que eu identifiquei, Aline? Eu identifiquei, então, uma semelhança entre esse discurso jurídico, entre o discurso de juízes, promotores, advogados, desembargadores, enfim, com o dos padres católicos, dos bispos, do Papa, do Pontífice de Roma. Sobre a mulher, o discurso praticamente é o mesmo, né? O que difere é o poder, o judiciário representado pelo Estado e o religioso, que é um poder que representa a fé, que representa a religião, a crença aí das pessoas, né? Agora ele falou sobre dois poderes, né? Nesse momento histórico, esses dois poderes já estão separados Sim. aqui no Brasil, mas de certa forma ainda há uma troca. Como que isso funcionou nesse momento, professor? Aline, veja bem, a história do Brasil é muito interessante nesse aspecto, né? Nós vivemos lá 4 séculos, né? 1500 a 1900, onde Estado e Igreja formavam uma unidade. O catolicismo era uma religião do Estado. Inclusive, as outras denominações religiosas tinham dificuldade de entrar aqui. Os que não se declaravam católicos não eram nem considerados cidadãos completos. O que nós tivemos? Com o fim do Império e a República, nós tivemos uma separação entre Estado e Igreja. Uma separação inicialmente unilateral. O Estado, os governantes que proclamaram a República disseram, a partir desse instante,
né, 1890, 91, o Estado não terá mais uma ligação formal com a Igreja. Aquilo que tradicionalmente se chama a declaração de um Estado laico, que eu digo, não é bem laico. Na minha concepção, é um Estado que se declara não confessional. Muito bem. A Igreja, lógico que no início não aceitou muito bem essa situação, mas também não confrontou o Estado, porque confrontar o Estado significaria acirrar um anticlericalismo que já estava presente e até, de certa forma, bastante significativo na sociedade brasileira. Então, o que ela vai fazer? Ela vai tentar reconstruir, né, informalmente uma aliança com o Estado. Então, nós temos aí, todas essas primeiras décadas da República, uma forma, um trabalho, digamos assim, de reaproximação. Não é uma reaproximação formal, institucional, mas é a aproximação de fato. No período que o Mateus trabalha, 1930 a 45, né, nós temos aí experiências fantásticas, sobretudo nas relações entre a principal figura da Igreja no Brasil, que é o Dom Leme, né, ou o Cardeal Leme, e o presidente da República, ou chamemos-lo de outra forma, que é Getúlio Vargas, né, ditador ou não, enfim. Há todo um processo de reaproximação e, de fato, eles conseguem estar muito próximos, né, e trabalhar muito bem o papel das duas instituições dentro da sociedade brasileira. Qual é o papel da Igreja, qual é o papel do Estado. E nós percebemos que a Igreja vai conseguindo não ser mais a Igreja oficial ou a religião oficial, o catolicismo não é mais a religião institucional, mas ela é, de fato, a religião do povo brasileiro. É isso que a Igreja quer, que se consolide essa ideia de que a religião católica continua sendo a religião da sociedade brasileira. O Intese também apresenta para você os resultados de pesquisas realizadas em outras partes do mundo. É o nosso giro de pesquisas. O neurocientista Gregory Berns, da Universidade Emory dos Estados Unidos, concluiu por meio de experimentos com ressonância magnética que cães são capazes de sentir as mesmas emoções que crianças. Mais tarde, pesquisadores húngaros foram além e descobriram que o cérebro dos cães se parece tanto com o nosso que é capaz de decifrar as emoções dos donos. Os experimentos foram feitos com 11 cães treinados, que ficaram em uma máquina de ressonância magnética. Eles tiveram o cérebro escaneado enquanto ouviam diferentes sons. A universidade fez o mesmo teste com 22 humanos e percebeu que o cérebro de cães e humanos ativa a mesma área para o mesmo som. Os pesquisadores concluíram então que provavelmente os cães conseguem entender o sentimento dos humanos. Para quem acha que escorregar em uma casca de banana é exagero de desenho animado, a ciência prova o contrário. Pesquisadores japoneses calcularam o coeficiente de atrito entre o pé, a casca de banana e o chão, e comprovaram que o atrito cai para quase 1/6 do normal. Com menos atrito entre a pessoa e o chão, é muito mais provável que ela caia. A pesquisa ficou internacionalmente conhecida. Ganhou o prêmio Ig Nobel, um evento da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que premia os experimentos e as pesquisas mais inusitadas. Voltando a falar aqui sobre o nosso assunto de hoje, Mateus, você pesquisou então o discurso da Igreja Católica e também da Justiça, e você analisou 4 processos judiciais, né? Eu queria que você destacasse o que mais te chamou a atenção nesses processos judiciais e de que maneira que a Justiça se comportou e que discurso que ela produziu sobre esses sujeitos que estavam envolvidos nos mais diversos processos que você analisou. Entre esses 4 casos são extremamente ricos, né? Mas um que me chamou muita atenção foi o primeiro caso do ano de 1940 da Erundina e do Rui. E por que esse processo eu digo que é um dos meus favoritos?
Porque o próprio noivo, no caso do Rui, ele achou o comportamento de Erundina não adequado para uma moça que para ele iria ser, né, eram noivos, iria ser sua esposa, mãe de seus filhos. Justamente um comportamento sexual, a Erundina um pouco atirada, no sentido de, o processo descreve muito bem, né? Ficar apalpando o noivo a todo momento, né? Algo que para o Rui, naquele momento, na visão... Era inadequado. Inadequada, né? A visão de homem daquele momento era algo que ele presenciava nas prostitutas, né? Não para sua futura esposa, não para a futura mãe de seus filhos. Tanto que ele mesmo acaba condenando esse comportamento de Erundina. Ele que frequentava prostíbulos, né? Frequentava assumidamente. Sabia. Exatamente. E então é muito interessante da parte dos homens essa condenação e obviamente nas testemunhas depois que estão no processo também mulheres condenando esse comportamento de Erundina, que não era algo propício para uma mulher naquele momento. Era um discurso então hegemônico. Temos outros processos, o caso por exemplo da Vitória, que tinha um amante que era um menino de 20 anos, uma mulher casada com filhos, né? Ela trai o esposo com um rapaz, tenta matar, tenta assassinar o marido e ainda planeja fugir com o amante. Então, imagine hoje um comportamento assim, em 2014, né? Já choca, e choca muito, diga-se de passagem, alguns setores da sociedade. Agora, historicamente, pensando historicamente, na Ponta Grossa de 1940, uma cidade aí do interior do Paraná, o que era Ponta Grossa naquela época, o que era a década de 40, valores totalmente muito mais rígidos do que nós vivemos hoje. E temos outros casos também, por exemplo, o caso do Raul e da Maria, né? No caso, a Maria ela é iludida por uma promessa de casamento e o noivo, no caso, a deflora, né? Ou seja, ela engravida, ela perde a virgindade e depois o Raul, né? O noivo, tira o corpo fora e deixa a Maria ali vista pela vizinhança principalmente como uma largada, como uma usada e largada, né? E condenada também, né? Porque uma mulher mãe solteira naquele momento não era algo muito bem visto, não era nem um pouco conveniente para uma sociedade patriarcal. E houve o caso também daquela mulher que deixou o marido depois que foi trabalhar fora, né? No caso da Verônica e do Albino, né? A Verônica, no caso, ela desafia um marido autoritário e violento, que a proibia de trabalhar, né? Porque ela queria muito trabalhar fora, se tornar independente, e ela fala muito do amor que ela tem aos filhos, né? E o maltrato que ela sofria do marido. E o interessante nesse processo é justamente a religiosidade da Verônica, né? Justamente é uma mulher muito católica, tanto que o processo descreve que o marido proibia ela de ir à missa, de ir à novena. Então a gente percebe sim esse catolicismo, essa religiosidade nessa sociedade pontagrossense desse momento. Vamos fazer um rápido intervalo, o Em Tese volta já. Se coabitardes e viverdes como casados, sereis por Jesus e pela Igreja considerados concubinários, pecadores públicos e, como tais, excluídos do santo sacramento. Vossos filhos serão ilegítimos, e morrendo neste estado escandaloso de uma união ilícita, é certa a perdição e a condenação de vossas almas. Atentai, filhos muito amados, nas palavras do apóstolo:
As mulheres sejam sujeitas a seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. E ele mesmo é o salvador de seu corpo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o estejam em tudo a seus maridos. As frases fazem parte da Carta Pastoral O Matrimônio Cristão, escrita por Dom Antônio Mazzaroto, o primeiro bispo de Ponta Grossa. Foi um dos documentos pesquisados por Mateus Vieira Machado durante o mestrado em História. O orientador dele, professor Euclides Marque, também participa do Em Tese de hoje, que trata dos discursos católicos e do poder judiciário sobre a mulher, o casamento e a família em Ponta Grossa de 1930 a 1945. No primeiro bloco falamos bastante dos discursos da justiça. E quais foram os discursos católicos que você estudou? Então, é muito interessante esse período, desse recorte temporal, né, de 1930 a 45. Mas não são discursos católicos deste período, é um discurso que vem do século XIX, né, do final do século XVIII, século XIX. Que a igreja passa por um processo de restauração, que na historiografia ficou conhecido como romanização ou movimento ultramontano, que é um resgate da tradição católica, né? Resgate do Concílio de Trento, que acontece lá no século XVI. Esse resgate acontece no século XIX e no século XX. Porque no século XIX a igreja ela está num movimento tenso com a sociedade moderna, né? Então, justamente essa dificuldade de diálogo da igreja com a modernidade faz com que alguns papas do período resgatem um discurso de cunho conservador em vários âmbitos da sociedade. Entre esses âmbitos, a família. Mas na família, qual seria o canal principal da entrada desses discursos de cunho conservador? A mulher. Justamente que a mulher é a ideia da rainha do lar, né? A que educa os filhos, a que é a boa esposa. Então a gente tem alguns papas, desde o século XIX, como o Pio IX, Papa Pio IX, que declara lá em um documento do Vaticano os erros da modernidade, né, os 64 erros da modernidade. E esse documento ele serve de base para os papas seguintes, né, o Leão XIII e depois, no século XX, o Pio XI, que é a figura principal do meu trabalho quando se trata dos papas, quando analiso os pontífices. Pio XI tem dois documentos muito interessantes, que é a encíclica, a Casti Connubii sobre o matrimônio cristão e a Divinius Magistri, que é sobre a educação cristã da juventude. Que são dois documentos que o Papa discute justamente o modelo de família e o modelo de educação para essa família que deveria ser cristã, né? E Dom Antônio Mazzaroto, né, formado com esses discursos restauradores, filho aí de imigrantes italianos que vinham com esse catolicismo fervoroso aqui para o Brasil, né? Dom Antônio fora formado por um seminário muito conservador nesse sentido. E como primeiro bispo de Ponta Grossa, Dom Antônio, o intuito dele na diocese, no seu bispado, como primeiro bispo, era restaurar esse cristianismo. Então, instituir o reino de Cristo na diocese. E entre os temas que ele aborda, ele coloca justamente a questão da família e do matrimônio, né? A carta principal assim, de destaque é o matrimônio cristão. Qual é o modelo de mulher para Dom Antônio Mazzaroto? O modelo da Virgem Maria, a mulher pura, a mulher honesta, obediente ao esposo, né? A guardiã do lar e dos filhos. E isso é corriqueiro nas outras cartas que eu analiso. O que mais você pode perceber de interessante nesses discursos produzidos pelo bispo de Ponta Grossa para essa comunidade? E de que maneira que esses discursos se relacionam com aquilo que o Poder Judiciário também fazia? Primeiro, o rigor. Eu acredito que o rigor de Dom Antônio Mazzaroto e a autoridade de Dom Antônio Mazzaroto, né? Que era um bispo justamente desse momento. Era um bispo de cunho autoritário, digamos assim, né? Tanto que na questão do discurso judiciário, se a gente pega o veredito lá do juiz, ou a fala do promotor, o promotor acusando, lá, o promotor público, o que a gente analisa, por exemplo, na fala do promotor, quando ele fala lá do caso do Raul e da Maria, né? Mas ela era uma moça que saía à noite com o namorado, né?
Que moral teria uma moça que sai à noite com o namorado, né? Uma moça que nem a mãe conhecia, que namorava ao portão, que toda a vizinhança sabia, inclusive, desse comportamento de Maria. Na carta pastoral de Dom Antônio Mazzaroto, na carta Males Gravíssimos, ele descreve o horror, um dos males aí da sociedade moderna, é justamente o comportamento devasso de algumas mulheres. Algumas senhoras que frequentavam as missas, inclusive, com trajes não adequados, que para o Dom Antônio era um escândalo, né? Uma respeitosa senhora católica, ela deveria se comportar de uma forma respeitosa, não é verdade? E no caso dos processos, isso é identificado no caso da fala do Poder Judiciário pelo promotor e pelos advogados de defesa e de acusação. Então, esse modelo de mulher que deveria ser de uma forma, mas a prática, né, as táticas, no caso, utilizadas por elas, mostram que não. Elas, a sua maneira, fugiam do domínio, né? Mas o mais interessante é que, ao mesmo tempo que elas fugiam do domínio, elas condenavam tais comportamentos. Eu falo das mulheres, das testemunhas específicas dos processos, né? As próprias mulheres condenando o comportamento de outras mulheres, ou seja, legitimando o próprio domínio. Isso é muito interessante também, né? E é justamente essa ponte que é interessante analisar no meu trabalho, né? Nessa pesquisa. O quanto que o discurso judiciário e o quanto que o discurso religioso eles estão conectados, não só em relação à igreja e à justiça, mas também nos personagens comuns, nas pessoas comuns que não tinham nem poder estatal, nem poder religioso, mas absorviam esse discurso que vinha de cima para baixo. Professora, é possível dizer que nesses discursos, de uma certa forma, está sempre presente essa ideia da mulher que é Eva, que é a pecadora, e essa outra mulher que é idealizada também por um outro lado, que é a mãe de Jesus, Virgem Maria? Eu, como orientador do Mateus, né, acho que está muito claro isso nos discursos, tanto nas cartas pastorais do Dom Mazzaroto, né, quanto do próprio Poder Judiciário. Veja, tanto a igreja quanto o Estado, ou a sociedade em si, é um pouco clichê falar isso, mas ela criou estereótipos de mulher, né? Então você tem a mulher Eva, pecadora, responsável por toda a maldade, aquela que levou o homem para a maldição, enfim, todo esse discurso, né? E você tem o outro estereótipo da mulher, que é Maria. Então, veja, é impressionante como isso está marcado na sociedade. Qualquer comportamento do homem, digamos assim, qualquer desvio de comportamento, ele é muito mais aceito pela sociedade do que se fosse uma mulher fazendo isso. Por quê? Porque tem esse estereótipo. Então, quando você fala da mãe, né, quando você fala da esposa, né, veja, você está sempre usando um estereótipo de uma mulher perfeita, de uma mulher que não pode errar, de uma mulher que não pode ser pecadora, tal. E quando você fala da outra mulher, qual é o estereótipo que você está usando? Da mulher que trai, certo? Da mulher que é pecadora, da mulher que desvia o homem do bom caminho e vai daí por diante. Então isso, eu diria, ainda hoje a sociedade não conseguiu se libertar desses estereótipos. Foi algo muito forte e que a igreja contribuiu muito, porque ela parte muito dessa ideia, né? De uma mulher, ou que ela está num extremo da perfeição, ou que ela está num outro extremo. Essa reflexão está presente de uma forma bem objetiva no seu título, né? Viciadas e perversas ou honestas e respeitosas. Eu queria te perguntar, a partir dessa questão que você resume, levanta e elabora no seu título, qual que foi a sua contribuição para o entendimento desse contexto e também a relação que esse contexto tem com a nossa atualidade? Esse título é muito interessante. O que seria a mulher viciada, né? Justamente a viciada é a que não é a perfeita, a que sai do caminho. No caso, o viciada vem do processo específico da Irondina, né? Que o promotor público coloca como uma mulher viciada, com transtornos, talvez, deveria ser tratada, né? Histérica. Uma histérica, que era o saber médico difundia muito naquela época, mas o próprio noivo, no caso o Rui, coloca a Irondina como uma mulher viciada. Sexualmente viciada. No caso, a honesta e respeitosa é o oposto da viciada e perversa, né? A perversa, quem é a perversa? No caso lá
Mulher que tenta matar o marido para fugir com a mãe. Perversa. Matar o marido, o pai de seus filhos, para fugir com um homem que não é o pai dos seus filhos, é um menino muito mais jovem, né? Num contexto totalmente desfavorável. É a perversa perante a justiça. A respeitosa é a honesta. São os modelos aí que a sociedade como um todo pregava para a mulher naquele momento. E, obviamente, a igreja pregava e a justiça, compartilhando desse pensamento religioso. Né? E a contribuição desse trabalho, Aline, eu diria, estamos falando de um período histórico, a década de 30 e década de 40, mas se nós resgatarmos alguns discursos na sociedade contemporânea, a gente identifica um retorno a esse conservadorismo, esse discurso restaurador. Porque com o movimento feminista, né, com os movimentos de contracultura da década de 60 e 70, a gente teve uma crise da família patriarcal e é uma crise que está presente até hoje. Então, os conservadores, né, que justamente buscam resgatar esse modelo de família em crise... Inclusive ocupando espaços no Estado, né? Justamente, hoje ocupam espaços no Congresso Nacional, condenam esse tipo de comportamento e buscam um resgate a esses valores familiares, como a gente tem percebido aí no caso de alguns pastores protestantes, evangélicos, neopentecostais, né? Temos aí 1000 exemplos para serem citados. Não agora no âmbito católico, porque vemos hoje a Igreja Católica até com um discurso já um pouco diferente, mas no âmbito evangélico neopentecostal isso é muito forte. Então, essa contribuição histórica pode sim ajudar a gente a entender a sociedade contemporânea. Matheus, parabéns pelo trabalho, obrigada pela presença, obrigada, professor, pela presença aqui hoje. Eu agradeço, Eline. Muito obrigada. O trabalho do Matheus está no banco de teses da UFPR. Acessando o site que aparece aí na tela, é possível baixar o material completo e ler o trabalho na íntegra. A programação da UFPR TV está disponível nas nossas redes sociais. Lá é possível assistir novamente a este e a outros programas. Até a semana que vem. Tchau!